Olá pessoal, tudo bem? A nossa lição 9 da Escola Bíblica Dominical, revista Compromisso, é sobre a conduta do crente no mundo. Efésios 5, versos 15, 16, o texto áureo, né? Portanto, vede prudentemente como andais, não como nércios, não como desequilibrados, não como loucos, mas como sábios, né? Não como ignorantes, remindo o tempo, porque os dias são maus. A nossa lição ela está em Efésios capítulo 5 e Efésios capítulo 6. Nós vivemos num contexto conflitivo, né? Contexto conflitivo, porque nós somos cidadãos dos céus, temos os valores do reino de Deus, mas vivemos ainda nesse contexto terreno. Então nós vivemos como cidadãos de uma nova pátria, os céus, mas vivemos ainda limitados a esse mundo. Então isso faz com que o contexto da nossa fé, o contexto da nossa vida cristã se torne então um contexto conflitivo. E aí vem as recomendações de Paulo para a conduta do crente no mundo, a nossa conduta nesse mundo. E aí eu destaco na lição de hoje, a conduta nossa precisa ser como referencial e como inspiração para a nossa conduta o caráter e a natureza de Deus. Nós nunca iremos alcançar, é claro, nem a natureza de Deus, óbvio, nem o caráter de Deus, mas a natureza e o caráter de Deus são parâmetros, diretrizes para a nossa conduta. A minha conduta como crente nesse mundo, eu não posso ter um referencial humano, um referencial que amanhã pode se tornar perverso. Então, a minha inspiração para a minha conduta haverá de ser sempre o caráter e a natureza de Deus. Paulo diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Segundo destaque, o desafio, né, de vivermos nesse mundo como cidadãos do reino de Deus é que nós precisamos viver a nossa conduta, mas muito consciente da realidade do pecado. A gente não pode subestimar a verdade, a realidade do pecado. Nós estamos livres da condenação do pecado, não é verdade? O pecado não nos condena. Nós não temos prazer no pecado, mas o crente precisa estar bem atento e jamais subestimar a possibilidade dos atos pecaminosos. Então, a realidade do pecado, o perigo do pecado, o mal que o pecado é e exerce. E por isso que Paulo, em Efésios 5, verso 3 e o verso 6, ele diz assim: mas a prostituição, a impureza, a avareza, nada disso se nomeie entre vós, porque não convém que a separados de Deus tenha essa atitude. Aí ninguém vos engane com palavras vãs, ok? O terceiro destaque, irmãos, que eu quero destacar é que a nossa conduta, a conduta do crente nesse mundo precisa ser refletida e proclamada através da nossa vivência familiar, né? A família é a vitrine da nossa fé, é o lugar mais difícil de viver a vida cristã, mas ela precisa ser, então, vivida no contexto familiar. A nossa conduta cristã nesse mundo, ela só será uma conduta saudável realmente se nós tivermos a compreensão e nós vivermos na possibilidade do enchimento do Espírito, né? Aí é o verso 18 do capítulo 5,
Paulo diz assim: mas enchei-vos do Espírito, sede constantemente cheios, deixar-nos sermos cheios do Espírito, não é verdade? E esse enchimento que precisa ser pleno, completo, transbordante. Ok, queridos? E por fim, o que temos como recurso para vivermos nesse mundo, uma boa conduta, a conduta do crente, é o que no capítulo 6, Paulo fala sobre a armadura de Deus. Nós temos a armadura de Deus, não é a armadura feita por nós, não, é a armadura que o Senhor nos dá, e Paulo vai dizendo ali cada parte, peça dessa armadura que Deus nos dá. Então, queridos e amados, temos o compromisso de vivermos e vivermos bem a nossa vida cristã, ainda que o contexto seja conflitivo. A palavra do Senhor nos orienta, nos ensina, para que assim vivamos. Deus abençoe, boa, excelente lição para você.